E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de algoritmos e estruturas de dados. E a gente vai aprender hoje uma nova estrutura, seguindo aquela ideia de pilha que a gente viu na semana passada. Agora a gente vai ver uma outra estrutura que são as filas, né? É, é parecido com pilha, mas o funcionamento é um pouco diferente, tá? E a gente tem algumas particularidades também que são necessárias a gente levar em consideração. Então, a gente viu no caso de pilhas que você tem ali, né, uma sequência de elementos que você pode inserir nessa pilha. Internamente você coloca lá de uma maneira linear, né, esses elementos usando um vetor, por exemplo, né, uma lista. E aí a maneira de você inserir e remover esses elementos é o que caracteriza a pilha, né? No caso de fila, pessoal, a ideia é a mesma, só que essa ordem, né, de inserção e remoção é que vai acabar mudando, tá, em relação às pilhas, tá? Então, no caso, pelo próprio nome já indica, né, fila é quando você tem ali, né, elementos que são inseridos e a ideia é que o primeiro elemento que foi inserido inicialmente vai ser o primeiro a ser removido, né? Então, supondo que essa moça aqui entrou primeiro na fila, depois entrou essa segunda, depois entrou essa terceira. Então, a ordem de remoção vai ser igual à ordem de inserção. Então, essa daqui vai ser a primeira a ser atendida, depois essa, e assim por diante até o final da fila, tá? Bom, a gente tem aqui só um exemplo para motivar um pouco mais, né? Então, imagina que você tem um sistema de biblioteca para empréstimo de livros. Imagina lá a biblioteca do ICMC, né? Então, imagina que tem um livro lá muito requisitado, né? Tipo cálculo, sei lá. E você só tem um livro para atender aí, sei lá, 100, 200 alunos, né? E como que você faz o gerenciamento aí de empréstimo desse livro? Então, para cada livro, você pode ter uma lista então de alunos que estão interessados. E aí o primeiro aluno, né, o mais nerd ali, ele vai lá e requisita, empresta o livro antes das aulas começarem, né? E aí passou o tempo lá, acho que é 30 dias, né? Aí ele deve entregar, devolver esse livro, aí o próximo aluno que entrou na fila vai lá e pega o livro, né? Então daí você vai atendendo aí a todos os alunos. Aí o último aluno ali, né? Pode ser que seja atendido, contemplado ali no final do semestre, né? Aí o cara não vai ficar muito feliz, mas enfim, a ideia é essa, né? Então quem entra na fila vai entrar no final dela, tá? E quem sai da fila vai ser o primeiro que está lá a ser atendido, né? Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Outras operações que podem ser executadas nessa fila seria, por exemplo, contabilizar, né? Contar quantos elementos, né? Então seria o tamanho dela, né? Obter o tamanho da fila. Supondo, por exemplo, que você tem um livro que é muito requisitado e você pode contabilizar quantas pessoas estão aguardando por este livro, de modo a fazer com que o sistema lá tenha que fazer a aquisição de novos exemplares do mesmo livro, né? É, pode ser, por exemplo, resetar, né, a fila, né? Então, eliminar todos os elementos, então dar um reset, por exemplo, né? Supondo que um livro
um livro foi perdido, né? Então todo mundo que estava na fila lá não vai mais conseguir acessar esse livro, então você tem que remover todo mundo sem atender a ninguém, né? Entre outras operações também que podem ser contabilizadas, então tem lá o wasteful, né? O wasteful, o exempt, né? Entre outras opções também, outras funções que poderiam ser aplicadas aí neste TAD fila, tá? Então vamos ver aqui formalmente o que é uma fila, tá? Então é uma estrutura para armazenar um conjunto de elementos que funciona da seguinte forma. Então os novos elementos sempre entram no fim da fila e o único elemento que se pode retirar da fila é o seu primeiro elemento, que é o que está lá no topo, né, no início desta fila. E para que ela serve? Ela serve para modelar situações em que é preciso armazenar um conjunto ordenado de elementos, no qual o primeiro elemento a entrar neste conjunto será também o primeiro elemento a sair desse conjunto, né? E assim por diante, tá? Então, no caso da pilha, né, a gente tinha aquela sigla LIFO, que é o Last In, First Out, e agora aqui no caso de fila, a gente tem a sigla FIFO, tá? Que é o First In, First Out, tá? Bom, então aqui mais algumas aplicações de fila. Na verdade, sim, tem inúmeras, né? Infinitas aplicações de fila, mas então, por exemplo, lista de espera para livros. Imagina que você, no caso aqui, né, de livros, você para cada livro você teria uma fila, tá? Então não seria uma fila única para todo mundo, seria uma para cada livro. No caso de impressão de documentos, só imagina que você tem uma impressora lá no ICMC que deve atender aí a requisições de vários alunos para fazer impressão de documentos. Então, você vai ter uma única fila, né, de pessoas e para esta fila você vai ter que armazenar também qual que é o documento a ser impresso, qual que é o aluno, né, que está fazendo aquela requisição, tá? Então você pode armazenar aí várias informações. No caso vai ser uma estrutura, né, com um documento e o ID do aluno, e aí a fila, né, o TAD fila vai armazenar cada objeto, né, dessa estrutura, né. No aeroporto, por exemplo, lista de espera para voos, enfim, várias outras aplicações aí que podem ser usadas, né, para filas, tá? Olha aqui algumas operações, né, a gente já viu, né, então aqui tem mais algumas que as principais, né, que a gente vai implementar aqui, que é criar uma fila vazia, entrar, né, entra, né, que é inserir o elemento X no final da fila F, sair, né, quer dizer, remover o elemento X da fila, na verdade é remover o primeiro elemento da fila, o qual será atribuído à variável x que foi passada aqui por referência, tá? Então essa aqui é a ideia aí dessa função. Pode ser também diferente, tá? Se quiser colocar um x recebe sai de f, tá? Pode ser assim também. O formato aqui é independente, tá? Verificar se ela está vazia, verificar se ela está cheia, né? Retorna verdadeiro ou falso. E, enfim, né, entre outras operações também que poderiam ser implementadas, tá? Olha aqui um exemplo, ó. Então criar a fila, então a criação vai fazer com que essa fila fique vazia aqui, né? Ó, então ela está vazia. Entra o elemento A, então o elemento A vai ser inserido aqui na fila. Aí entra o elemento B, o B entra no final aqui da fila. Entra o elemento C, é inserido aqui no final da fila também. Aí sai um elemento, então o X vai receber o primeiro elemento que entrou, que no caso era o elemento A, né? Então o X recebe o A e o A vai sair aqui do início desta fila, tá?
Depois entra o D vai ser inserido lá no final da fila. E sai mais um elemento, sair um elemento quer dizer remove o primeiro elemento da fila, que no caso era o B. Daí eles somem daqui e o X recebe o B. Tá? Bom, então vamos começar a ver agora um pouco da parte da implementação, né? Como que a gente implementaria uma fila na linguagem C. Por enquanto, pessoal, a gente vai fazer igual pilhas, tá? Que é fazer a alocação sequencial e estática. O que quer dizer alocação sequencial e alocação estática? Sequencial lembra que, né, sequência, tá? Então os elementos eles vão estar colocados sequencialmente na memória. Então se você tiver lá uma memória, os elementos vão estar sequencialmente lá e você consegue, a partir daí, fazer o acesso por meio de índices nesse espaço de memória, né? Então, é o caso, né? Sequencial equivale basicamente a você usar vetores, tá? Que é usar os índices, né? Com um i, né? Um contador lá, para poder acessar os elementos aí deste vetor, tá? E a alocação estática indica que você não vai usar malloc ou calloc, tá? Você vai criar esse vetor com um tamanho pré-definido, vai especificar, né, esse tamanho no início da execução do seu programa. Então você vai criar lá um vetor vet, por exemplo, com um tamanho lá já pré-definido, tá? Então isso quer dizer alocação estática. Então todo espaço de memória a ser utilizado pela fila é alocado em tempo de compilação, tá? E esse espaço vai permanecer ali reservado durante todo o tempo de execução do programa, né? Independente de estar sendo efetivamente usado ou não. Bom, pessoal, aqui é no caso de alocação estática ou dinâmica, alocação sequencial ou alocação encadeada, né? Isso aqui a gente vai ver na aula que vem, tá? Na parte de listas, outras maneiras aí de fazer essas alocações, tá? Então não se preocupem agora, vamos usar nessa forma que está aí, tudo tem seu tempo, né? Bom, então olha só, usando então uma alocação estática e sequencial, a gente vai ter na prática um vetor. Esse vetor vai ter, para cada posição desse vetor, a gente tem um índice, que é o que está aqui, né? Ó, de 0 até o tamanho menos 1, né, desse vetor. E a princípio, a gente vai ter dois ponteiros, entre aspas, tá? Eu falo entre aspas porque, na verdade, vai ser uma variável do tipo int, né? Que vai ser o início e o fim da fila. Então, a variável início, ela vai apontar para o primeiro elemento desta fila, tá? Então, vai estar aqui, né, nesse exemplo, aqui na figura, tá? Então, a variável início, ela vai apontar para o primeiro elemento que deve sair da fila quando for chamada a função sai, tá? E a variável fim, né, o ponteiro fim, ele aponta para o próximo, para onde, para a próxima posição vazia, né, que é para o fim da fila, quer dizer, onde o próximo elemento a ser inserido irá entrar. Então, no caso aqui, o fim está apontando para a posição 4, que está vazia. Tá? Então, aqui é onde a gente vai inserir um próximo elemento aí que deve entrar na fila. Tá? Então, o ponteiro início aponta para o elemento que deverá sair, e a variável fim aponta para a posição lá que deve receber o próximo elemento. Tudo bem? Aí eu faço umas perguntas para vocês, né?
qual que é a condição inicial? Quer dizer, quando a fila é criada, qual o valor, quais os valores das variáveis início e fim, tá? Como que a gente vai inicializar essas duas variáveis? E outra pergunta, qual é a condição para a fila vazia? Que é exatamente eu ter esses valores aí para início e fim, né? Porque quando você cria a fila, ela está vazia. Então, qual que é a condição para a fila vazia? E qual é a condição para a fila cheia? Quer dizer, se você tem todos os elementos inseridos neste vetor, você não consegue inserir mais nenhum, qual que vai ser os valores, né, de início e fim? Tá? Então, dá uma pensada aí, dá uma pausada no vídeo e tentem encontrar aí valores de início e fim aí para essas três valores de início e fim, né, de modo que você consiga responder a essas três perguntas, tá? Então dá uma pausada aí e a gente já vai continuar. Então, ó, vamos lá. Então a gente poderia setar as variáveis início e fim no início, né, quando a fila é criada, para início igual a -1, indicando que ninguém entrou ainda na fila. Então, como a variável início ela aponta para o primeiro elemento a ser removido, como não tem ninguém na fila, então início poderia ser setado para -1, né? Quer dizer, você está indicando que a fila está vazia. Tá? E a variável fim poderia ser setada para 0, porque a variável fim ela aponta para aquela posição que deve receber um elemento, um próximo elemento a ser inserido, né? Então, como o primeiro elemento a ser inserido deve ocupar a posição 0, então a gente pode setar a variável fim para 0. E aí, com isso, a gente tem a condição para a fila vazia. A condição para a fila vazia seria início igual a -1 e fim igual a 0. Tudo bem? E qual que é a condição para a fila cheia? Para a fila cheia, envolve o quê? A variável início está apontando para 0, porque você tem elemento ali na posição 0, e a variável fim está apontando aqui para tamanho, né? Que seria o tamanho desse vetor. Quer dizer, você não consegue mais inserir elemento, tá? Porque o tamanho deste vetor aqui é de 0 até tamanho -1, né? Tá? Então, esse ponteiro fim aqui estaria já fora do escopo deste vetor. Então, ó, fim seria tamanho da fila. Tá? Vamos continuar. Então, ó, aí vamos fazer alguns exemplos, né? Então, criação da fila, início -1 e fim 0. Meu vetor aí, então, o tamanho, né? O tamanho neste caso aqui é igual a 6, beleza? E vamos continuar. Então, eu vou inserir aqui três elementos, o A, o B e o C. Então, quando eu inseri o A, o que aconteceu? O início foi setado para 0 e o fim foi incrementado para 1. Isso aqui, né? Ó. Então, eu incrementei início para 0 e fim para 1. Tá? Depois eu inseri o B. Inserindo o B, envolveu o quê? O início permaneceu 0, então o início não mudou, e o fim foi setado para 2. E depois eu inseri o C também, o início não mudou, e o fim foi setado para 3. Que é exatamente este cenário que a gente tem aí na figura. Vamos continuar mais um pouco. Vou inserir mais 3 elementos. Então agora eu inseri o elemento Z, o elemento R e o elemento S. O
que aconteceu? Eu incrementei o fim, né? O início não foi alterado. O fim chegou a igual a tamanho, né? Que era 6. E agora, se eu chamar um isFull, ele vai me retornar true, verdadeiro. Por quê? Porque o meu vetor está completamente cheio, né? Então eu não consigo mais inserir ninguém aí nesta fila. Vamos continuar mais um pouco. Agora eu vou remover dois elementos. Então eu vou remover um elemento, na verdade eu vou chamar essa função aqui, ó, f e x, onde x vai receber o primeiro elemento daquela fila, que no caso era este elemento que estava aqui, né? Com isso eu incrementei início para 1, tá? E depois eu removi mais um elemento, que foi esse cara que estava aqui, e isso fez com que início fosse incrementado mais uma vez, então ele recebeu 2. Então é exatamente esse cenário, início está apontando para 2, que é este índice, que é o próximo elemento a ser removido, e o fim não mudou, né? Está lá ainda apontando para 6, tá? Bom, nesse caso, pessoal, o que eu tenho? Eu ainda tenho fim igual a 6, então, teoricamente, eu não conseguiria inserir mais nenhum elemento. Mas a fila, ela tem espaço vazio, né? Que são exatamente essa posição e essa posição aqui, que desocuparam espaço, né? Você removeu dois elementos, então você poderia reutilizar, né, esses dois espaços aí do vetor. Então aí tem a pergunta, né? Como inserir mais elementos e o problema, né? Qual que é o problema? O problema é que você teria que achar alguma forma de reutilizar esses espaços aí que foram liberados pela função SCI, né, da fila, tá? Quais seriam as soluções para isso? Bom, então vocês podem também pausar um pouquinho e dar uma pensada, né? Como que a gente pode remover esse problema? Um problema que seria bem, uma solução, né, que seria bem básica, seria a cada chamada da função SCI, você fazer um shift desses elementos aqui para a esquerda. Então, você vai remover o primeiro elemento, você vai pegar todos os elementos que estão aqui e vai copiar eles para a posição -1. É uma possibilidade, tá? Só que com isso, eu não sei se vocês já chegaram a aprender a parte de complexidade, né? Mas isso envolve uma complexidade da função SCI, que seria O de n sempre, né? Quer dizer, você vai sempre ter que percorrer todo o vetor para fazer esse shift dos elementos que estão à direita para a posição -1. Isso não é legal, né? Você vai ter apesar de ser uma complexidade linear, que ela é bem rápida, mas ainda assim você vai ter um custo para toda vez que você chamar essa função SCI. O que eu posso falar para vocês? Existe uma maneira de você fazer com que essa função SCI seja implementada em complexidade O de 1, tá? Que é muito mais rápido do que a complexidade linear. Então, pessoal, a gente vai ver uma solução, que é o que a gente vai utilizar aqui, que é exatamente, né, ter funções de inserir e remover elementos desta fila com complexidade constante. Tá? Então, para isso, a gente vai então utilizar um vetor circular, né? Então, no caso, ao invés de a gente fazer o shift desses elementos, a gente vai usar um vetor que a gente chama de vetor circular, né? Na verdade, é como se eu tivesse assim, um vetor
e você vai ter como se fosse um atalho, né, um caminho aí que vai da última posição, ele vai voltar aqui para o início, né, para a posição zero, tá? E a gente faz isso de que maneira? A gente usa, é algo bem simples na verdade, né? A gente vai usar o módulo, tá? Então você vai ter o seu índice I, que ele vai percorrer de 0 até tamanho -1. E quando esse índice I ele chegar na posição tamanho, a gente usa o módulo, tá? Que é o resto da divisão. Então, como que a gente faria isso, né? Então, a gente faria sempre I módulo tamanho, tá? Então, isso aqui seria o seu endereçamento aí dos índices deste vetor. Então, quando você chegar aqui num cenário onde você tem 0, 1, 2, até quando chega aqui nessa posição que não existe na verdade, né, que é tamanho, então quando I for igual a tamanho, na verdade fazendo I módulo tamanho, isso daqui vai te retornar 0, que é exatamente essa posição aqui inicial do vetor. Tá? Então é assim que a gente faz. Então é como se esse quadradinho aqui que está preenchido fosse o atalho, né? Seria o, o shortcut aí para você vir direto aqui para cá, tá? Para a posição zero. Beleza? Então o endereçamento vai ser feito desta forma aqui, ó, o I, né? Que é o índice, módulo tamanho. E onde esse tan aí, né, esse tamanho é o tamanho do vetor. Bom, visualmente a gente vai usar um vetor circular de fato, tá? Então, no caso, aqui seria o tamanho -1, né? E o 6, na verdade, seria o 6 módulo tamanho, onde tamanho também é 6, então 6 módulo 6 te dá 0, tá? Então ele vai para essa próxima posição aqui, que é a posição 0 lá do teu vetor circular. Então, usando essa representação, pessoal, a gente tem de novo aquelas 3 perguntas que eu fiz no início, né, no começo para vocês. Qual que é a condição inicial da fila? Quando você vai criar essa fila, como que a gente seta as variáveis início e fim? Qual é a condição para a fila vazia, que seria a mesma, né, lá do início, da condição inicial da fila, né? E qual que é a condição para a fila cheia? Tá, então, de novo, né, pausem um pouquinho o vídeo e tentem encontrar aí as respostas para essas 3 perguntas, a partir desta representação aqui de vetor circular. Bom, vocês devem, quem pausou o vídeo, pensou um pouquinho, acabou ficando um pouco confuso, né, em relação aos valores que você vai encontrar aí para as variáveis início e fim, porque você tem alguns casos, né, por exemplo, quando você começa a inserir mais elementos, deixa eu apagar aqui, né, quando você começa a inserir mais elementos aqui nesta filha, então supondo que aqui o início vale 0, o fim vale 4, eu vou inserir mais um elemento, então o fim ele passa para 5, depois eu vou inserir mais um elemento aqui, o f, esse fim vai apontar para o mesmo lugar aqui de início, tá? Mas, e a condição inicial, né, da fila, que é o cenário onde você tem a fila que acabou de ser criada, então início
está aqui e fim está aqui também, né? Então a fila vazia e aqui a fila está cheia, sendo que início e fim têm o mesmo valor. Então não tem como você separar, né, a condição fila vazia e fila cheia, né? Porque fim é igual a início e você não consegue aí, de certa maneira, diferenciar uma coisa da outra, tá? Entre outros problemas que podem ocorrer também, né? Mas uma solução para resolver todos essas confusões aí que podem ocorrer seria utilizar uma outra variável que vai armazenar o número de elementos que você tem armazenados nessa fila, que seria esse total que está aqui. Com essa adição, né, dessa variável aí a mais, você resolve aí todos os problemas que podem ocorrer, tá? Então, o que a gente pode fazer? Com isso, né, com esse total, a gente pode de novo fazer essas três perguntas e agora fica fácil resolver elas. Então, qual é a condição para fila vazia? Qual que seria? Qual é a condição para fila cheia? E qual é a condição inicial quando a fila é criada? Tá? Então, usando agora a variável total, a gente consegue resolver responder a essas três perguntas, tá? Então vamos lá, tentem fazer aí. Então qual que é o valor de total, qual que é o valor de início e qual que é o valor de fim, né? De modo que você consiga, então, seria a condição inicial, qual que é a condição para a fila cheia, quais são os valores, né, de total, de início e fim para a fila cheia, e quais são os valores de total, início e fim para a fila vazia, tá? Então, respondendo, para fila vazia, a gente seta, o total vai ser 0. Lembrando que aqui você não tem, você não vai usar início e fim, né? Porque pode ser que a fila ela seja esvaziada não na posição 0, tá? Mas sim em alguma outra posição, por exemplo, na posição 4. Então, nesse caso aqui, início e fim estaria apontando para 4, e você vai remover ali o último elemento da fila, tá? Então, simplesmente total é igual a 0 para dizer que a fila está vazia. E qual que é a condição para a fila cheia? Para a condição da fila cheia é só total, né, ser igual ao tamanho, né? Ao tamanho do vetor. Também independente dos valores de início e fim, tá? E qual que é a condição inicial quando a fila é criada? Então, nesse caso aqui, a gente pode setar total igual a 0, né, que não tem nenhum elemento inserido, e o início e o fim apontando para 0, começando lá no início do teu vetor. Tudo bem? Vamos ver aí um exemplo, né, uma simulação. Então, fila criada, início, fim e total igual a 0. Aí vamos inserir um elemento. Então, inserindo aqui, inserindo o elemento A, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o total, vou incrementar o fim, por quê? É aquela ideia que eu falei antes, né? O fim ele aponta para a próxima posição a ser usada na próxima inserção. Então, o fim vai apontar para essa posição, quer dizer, o próximo elemento vai ocupar esse espaço, tá? O início aponta para o primeiro elemento que entrou, que no caso é o próprio elemento A, tudo bem? Vou inserir mais um elemento, inserindo o B. Então, eu incremento o fim, então o fim vai para a próxima posição vazia. O início não muda, né? Ele ainda continua lá apontando para o A, né? Que foi o primeiro elemento que entrou. E eu incremento total para 2 unidades.
Vou inserir mais um elemento, então o fim é incrementado, o início não se altera e o total é incrementado. Agora eu vou remover o primeiro elemento, né? Então, remover o primeiro elemento envolve eu incrementar o início, decrementar o total e o fim não se altera. Tudo bem? Sai mais um elemento, de novo, incrementa o início, decrementa total e o fim não se altera. Inserção de mais um elemento. Então, inserção, eu vou incrementar total, incrementar o fim, tá? Então, o fim vem para cá, ó. E o início não se altera, né? O início permaneceu 2. Que nem está aqui, né? Ó. Início 2 e aqui início 2. Tá? Tudo bem, gente? Então essa é a ideia aí de usar a fila circular para vetor circular para filas, né? Então olha o passo a passo para as duas funções de entrar um elemento na fila. Então para entrar um elemento na fila, o que a gente faz? A gente faz vetor de fim recebe elemento e incrementa o índice fim, né? Que é esse índice que está aqui. Esse fazer a curva, pessoal, envolve fazer o quê? Na verdade é fazer fim recebe, o fim mais um, né? Fim mais um, módulo, tamanho, tá? Então, se o fim ele estava para tamanho menos 1, você faz mais 1, né? Você vai chegar no tamanho e aí tamanho, módulo, tamanho te dá 0. Então, é onde ele vai fazer a volta, né? Voltar para o início lá do vetor. Beleza? E atualizar total, né? Incrementar aqui o variável total. E sai elemento envolve o que? Você obter o elemento que está no início que está na posição apontada por início e incrementar essa variável início. Incrementar início vai fazer o que? Início recebe início mais um módulo tamanho. Tá? Quer dizer, você fazer a curva se precisar. Esse se precisar, pessoal, na verdade você não precisa se preocupar, porque supondo que você está na posição, o início está na posição 0, e você vai incrementar para 1, aplicando ou não o módulo, né, vai te dar o mesmo resultado, tá? Então, você pode sempre usar isso daqui, né? Você não precisa usar um if, né, para chegar no tamanho e aí aplicar o módulo, tá? Então, sempre aplica o módulo, você vai, ele vai funcionar da mesma forma, né? E atualizar o total é decrementar, né? Então, decrementar esse total aí quando sai um elemento da fila. Bom, aqui eu só vou mostrar para vocês a declaração em C. Na verdade, vai ter o segundo vídeo que onde a gente vai realmente implementar, né? Então, a declaração do fila.h seria eu fazer um define, né, do tamanho total aí desta fila. Usar um typedef para ter aquele tipo Ellen, né, que seria lá um tipo que o usuário vai definir no ponto H, caso ele deseje, né? E o typedef da estrutura que você vai exportar, né, o fila T, que vai conter 3 inteiros, que é as variáveis início, fim e total, e o vetor items do tipo Ellen, que tem tamanho de fila, que está no define aqui em cima. Se você quiser colocar num TAD mais encapsulado, você coloca o struct fila no ponto C. Então isso daqui vai ficar escondido do usuário e você deixa no ponto H só o
typedef. Tá? Então, typedef ficaria no ponto H, para o usuário realmente visualizar esse fila T. E a definição do struct fila você deixa no ponto C. Fica escondido do usuário. Beleza? Então tá, gente. Aqui eu vou parar esse vídeo e vou começar um outro para a gente começar a implementação destas funções aí do nosso TAD fila, tá? E tomando cuidado, né, com o TAD, né, quer dizer, fazendo um encapsulamento, né, conforme a gente viu na aula de TAD, tratamento de erros, parâmetros, né, e entre outras coisas, tá bom? Então a gente vou parar esse vídeo aqui, na segunda parte a gente vai partir para a implementação. Então vamos lá.